Boa noite, meus irmãos, boa noite a todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 8 de fevereiro de 2024. E na noite de hoje, nós recebemos a nossa querida irmã Fernanda Oliveira, Fernanda Barbosa de Oliveira, não é? A Fernanda é trabalhadora do Centro Espírita Irmão Clarencio, e ela vem estudar conosco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 9, Instruções dos Espíritos, a Nova Era. Então, estamos aqui ansiosos para ouvir a Fernanda. Mas antes de iniciarmos, eu vou fazer uma pequena leitura dessa página que tem por título o livro Conversando com Leon Denis. É uma página pequenininha, mas tem uma mensagem muito importante. E Leon Denis diz assim: a provação e o sofrimento são outros tantos meios de reparação, de educação, de elevação. É assim que o ser apaga o passado culposo e adquire o tempo perdido. É desse modo que os caracteres se retemperam, que se ganha experiência e o homem se prepara para novas ascensões. Isso está no livro Cristianismo e Espiritismo, no capítulo 10. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, ao Pai Criador, aos Espíritos amigos, agradecendo e muito a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos para mais uma noite de estudo, de reflexão e de aprendizado. Que as tuas bênçãos, Senhor, recaiam sobre cada um de nós. Te pedimos também que ilumine a nossa irmã Fernanda, para que ela possa nos trazer o fruto das suas reflexões, para nos ajudar a compreender melhor as tuas leis, Senhor. E que a tua misericórdia possa sempre nos envolver. Abençoe-nos, Senhor, abençoe as nossas casas espíritas, nossas famílias, nossos lares. E nos dê, Pai, ombros fortes, para que cada um de nós possa prosseguir na sua caminhada, construindo um futuro melhor, buscando a sua renovação espiritual, para que assim um dia possamos nos aproximar de Ti. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Bem, Fernanda, são 18h51, tivemos um pouquinho atraso, então eu vou te dar até 19h45, até 15 para as 8, para você trazer as suas reflexões e nos auxiliar no aprendizado dessa doutrina. Que Jesus te abençoe e abençoe a todos nós. Boa noite, obrigada a todos. Primeiro, pedir desculpas pelo atraso, por conta da questão que o computador estava travando, aí eu não tinha um aplicativo no celular, tive que baixar e aprender como é que mexia no celular, mas graças a Deus deu tudo certo. Fernanda, só vou te pedir para aumentar um pouquinho o teu som. É porque Um pouquinho baixo. Vê se melhorou, porque eu estou pelo celular. Aí tu vai falar um pouquinho mais alto, porque ainda está um pouquinho baixo. Procura falar um pouquinho mais alto para a gente poder compreender melhor, tá bom? Obrigada. Eu estou pelo celular. Hoje a gente vai estudar o capítulo 1, Eu Não Vim Destruir a Lei, Instrução dos Espíritos à Era Nova, ou Nova Era também, depende da tradição do Evangelho que você estiver. É interessante esse item 9 aqui, porque quem fala para a gente é Fênelon. E a gente vai estudando as questões que o Fênelon vai trazendo para a gente, o que a gente percebe? Né? A questão da lei. Então, primeiro ele vai falando que Deus é único, Moisés, o Espírito de Deus, enviou para a missão. E a gente para poder analisar, de tempos em tempos, tem até no livro dos Espíritos, Deus envia espíritos para nos mostrar a caminhada, ou seja, para mostrar para a gente, mostrar não, nos relembrar sobre a questão da lei. Porque não é que a gente esqueça a lei, só que a lei precisa ser relembrada. Se a gente for pensar na questão 621 do Livro dos Espíritos, quando fala da lei de Deus, a lei de Deus está onde? Na nossa consciência. Mas, às vezes, a gente está tão endurecido, tão envolvido na matéria, que a gente não consegue acessar essa lei com facilidade. Então, vem esses espíritos
para nos mostrar essa importância da lei, para fazer com que a gente siga a lei naturalmente. Então, ele vai falando aqui ao longo do texto dele que os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe da mais ampla moral cristã. Então, a gente teve Moisés. Moisés trouxe os 10 mandamentos, decálogo. Naquele momento, a gente sabe que Moisés ficou no Monte Sinai, peregrinando, fazendo meditações. Lá ele teve contato com os espíritos superiores e trouxe essa lei de Deus para a gente. Depois, a gente vai ter o próprio Mestre Jesus. Se a gente for relembrar lá o livro dos Espíritos, o Espírito mais perfeito que esteve entre nós. Só a gente pautar a pergunta 625. Então, depois a gente vai ter Jesus. Jesus traz para a gente essa lei, né? Mas uma lei mais branda, não uma lei que estávamos acostumados com Moisés, né? Até porque naquele momento a gente precisava, né? Nós estávamos precisando daquele choque de realidade. Depois vem Jesus, que traz uma lei para a gente, uma lei mais branda, mostrando que Deus é Pai, nos aproxima de Deus, que até então a gente temia Deus. A partir de Jesus, ele traz Deus para nós. E vem depois a doutrina espírita. A doutrina espírita, com Kardec no século XIX, vem mostrar mais ainda para a gente o que é essa lei de Deus. Mas muito mais do que isso. Vem continuar mostrando para a gente que Deus é Pai, que nós precisamos nos transformar, nos renovar espiritualmente, para que a gente cresça espiritualmente. Então, a gente vai entendendo aqui, através do Evangelho, essas questões que são ensinadas para a gente. Então, o que é a nova era? A nova era é as transformações que nós estamos tendo. Nós já sabemos agora, através do plano espiritual, que com a vinda de Jesus, né, Emmanuel fala isso para a gente, com a vinda de Jesus, o planeta sai de primitivo para provas e expiações. Agora a gente já sabe que o planeta já está caminhando para o quê? Para um planeta de regeneração. Então, a nova era essa regeneração, essa busca pelo melhor, esse crescimento espiritual. Não só o planeta vai evoluir, nós também também vamos evoluir, também devemos crescer. Então, a gente vai entendendo que os espíritos trabalham com a gente para a gente amadurecer. Como é que a gente vai amadurecer? A partir do momento que a gente estuda. Eu gosto muito de falar da citação que Kardec traz para a gente no Evangelho, quando Kardec coloca assim, que não existe espírita pronto. Kardec não fala isso. Ele fala, se reconhece o verdadeiro espírita, aquele que doma suas más inclinações. Então, através dos estudos, a gente vai domando as nossas más inclinações. Através dos estudos, a gente vai crescendo espiritualmente. Através dos estudos, a gente vai melhorando, se melhorando. Como fala aqui, esse item que a gente está estudando hoje. Nós já fomos espíritos muito fechados, espíritos muito desligados da lei de Deus, e hoje, apesar das nossas fragilidades, apesar dos nossos tropeços, a gente já está bem melhor do que há 100 anos atrás, como fala Sanson, lá para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós estamos bem melhores. A lei de Deus, ela vai fazendo com que a gente amadureça. Porque vai passando, a gente acaba amadurecendo mais. O que a gente amadurece? Esse é o objetivo da gente estar aqui encarnado. Eu gosto muito de uma pergunta que tem lá no livro dos Espíritos, que é qual o objetivo da encarnação? E aí a gente vai entender que o objetivo da encarnação, a resposta não, a hospedagem. O objetivo da encarnação é para a gente amadurecer. Para uns, expiação, para outros, é missão, mas é para a gente amadurecer. E é muito interessante isso, a gente vai vendo, né, que através das reencarnações, a gente realmente vai amadurecendo. Hoje em dia, nós temos mais coisas do que o tempo atrás. Claro que agora nós temos o esquecimento do passado. Então, o esquecimento do passado, nesse momento, a gente aqui agora encarnado, a gente não consegue acessar o nosso passado. Mas nós sabemos que nós temos um passado, né? Que tivemos um passado e que nós temos um passado.
Então, a gente vai amadurecendo. Quando a gente tiver a oportunidade de nosso passado no plano espiritual, junto com essa encarnação que a gente está vivenciando agora, a gente vai perceber o quanto a gente cresceu. Então, esse é o objetivo quando a gente estuda o Evangelho, quando a gente estuda esse item 9, que está justamente na parte do capítulo 1, eu não vim destruir a lei. Que lei? A lei de Deus. Por mais que o espírito seja rebelde, por mais que o espírito seja preguiçoso, por mais que o espírito ele queira embarrear o progresso, não vai se conseguir. Porque a lei de Deus é única, é correto. O que muda é a lei do homem. Por quê? Porque nós somos que a gente está mais próximo do amor de Deus, tem momentos que a gente está mais distante do amor de Deus. Então, por isso que a gente vê as leis mudando, né? As leis mudando constantemente, até conseguirem fazer a simbiose com as leis de Deus. As leis de Deus não. Essas não mudam. Por quê? Porque Deus ele é eterno. Se a gente for lá no livro dos Espíritos, pegar uma carona para estudar os atributos de Deus, a gente vai ver que Deus é eterno, ou seja, ninguém criou Deus. Deus ele é único. Ele é onipresente, ele está em todos os ambientes, onisciente, enfim. Deus ele é o ser superior que nos criou, que nos ama, que nos deu a oportunidade de nós estarmos aqui encarnados, que nos dá a oportunidade diariamente da gente poder entender a lei dele. Mas não só entender, praticar. Porque é o que a gente sempre fala. Existe uma lacuna muito grande entre estudar, entender e compreender. Entender, você pega um livro, você lê aquele livro. Você vai entender o que está escrito ali. Compreender é quando você se esforça para colocar em prática. Por isso que para a gente ainda existe esse ponto, essa linha, mas ainda para a gente um pouco distante do compreender. Porque a gente não faz o que Deus quer em todos os momentos, né? 24 horas por dia. Mas a gente já está no esforço, como eu falei anteriormente sobre o Kardec. A gente já está no esforço, a gente quer melhor, a gente já busca sempre essa lei. Tanto que ele vai falando que os povos saíram, né, de semi-selvagens ao aperfeiçoamento de suas almas. É só olhar para a gente hoje em dia, quanto nós evoluímos, quanto nós crescemos, o quanto, né, a gente não precisa nem tirar algumas encarnações, não. Só a gente analisar essa encarnação aqui agora mesmo. Se a gente for pegar, né, analisar. Quando a gente entrou na doutrina, para como nós estamos hoje, a gente já consegue perceber a mudança. Por quê? Porque quando a gente entrou na doutrina, a gente tinha pensamento, a gente tinha um sentimento, totalmente diferenciado do pensamento e sentimento que nós temos hoje. Por quê? Porque a doutrina ela tem esse papel de nos fazer reformar as ideias, de fazer com que a gente melhore os nossos sentimentos. Tem uma companheira no nosso centro, no país, que ela, infelizmente, foi casa por questões de saúde e tal, mas ela, assim, uma companheira muito querida nossa, ela sempre fala a mesma coisa. Se você está no centro, você está estudando e você não se transformou, ela falava entre aspas, né? A culpa não é da doutrina. E aí ela não completava, né? Basta cada um pensar. A culpa não é da doutrina. Da gente, né? O que precisa ser melhorado? Porque a doutrina ela vai fazer esse papel, né? Na verdade, a lei de Deus ela faz esse papel, que é o quê? De transformar. Se a gente pega aquele livro da irmã Dufour, que é a Reforma Íntima Sem Martírio, ali a irmã Dufour vai falar sobre isso, da transformação dos seres, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, o quanto a gente precisa fazer essa reforma íntima, porque a reforma íntima me ajuda a entender melhor a lei de Deus. Se eu for um espírito endurecido, eu não vou compreender a lei de Deus. Por que eu não vou compreender a lei de Deus? Porque eu ainda estou muito endurecido. Eu não estou me deixando amadurecer. Eu não estou ali deixando vivenciar dentro de mim a luz de Deus. Agora, a partir do momento que eu vou fazendo a reforma íntima,
eu vou ficando menos endurecido. Então, automaticamente, eu consigo acessar a lei de Deus com mais facilidade. Por quê? Porque eu estou deixando essa luz que aflora dentro de cada um de nós florescer. É só a gente lembrar de Jesus quando ele falou: faça brilhar a vossa luz. Como é que a gente vai fazer brilhar a luz da gente? Através da forma íntima, da nossa educação moral. O Leon Denis, ele tem um livro, né, que é interessantíssimo, que é Problema do Ser e do Destino, que é quando ele fala de reforma íntima, que ele vai falar, na verdade, da reforma íntima através do pensamento. Então, ele fala da disciplina do caráter, da reforma do pensamento, do quanto o pensamento plasma, o pensamento cria, o quanto nós temos que nos educar, que a partir do momento que a gente se educa, a gente também vai ter pensamentos melhores. E aí, quando fala sobre a questão do pensamento, é o que mais dificulta a gente, né? Porque a gente já pensa, pô, mas eu já pensei. Quando eu vi, eu já pensei, sim. Mas Chico Xavier tinha uma frase: passarinho ele pode até vir, né, rondar a nossa cabeça, mas ele não pode criar ninho. O que quer dizer isso? O pensamento veio? Ok. A gente ainda está na condição de espíritos perfeitíveis, sim, mas ainda somos espíritos imperfeitos. Então, o passarinho ele pode vir. Agora, eu sustentar, ou seja, eu pensei uma coisa complicada, eu sustentar aquele pensamento, aí já é diferente. Aqui eu estou dando base, estou dando munição para aquele pensamento. Agora, eu pensei, peraí, não quero mais pensar sobre isso. Eu vou recorrer ao quê? À prece. Tanto que lá no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, é da 658, essas questões, Kardec fala o tempo todo da prece. Lá ele fala qual é o objetivo da prece. Lá ele vai falar por que a gente faz uma prece, se pode orar por uma outra pessoa. Então, ali Kardec fala a gente prece. Não tem outro recurso melhor, mais eficaz para a gente do que a gente orar quando a gente não está bem. Não só quando a gente não está bem, orar o tempo todo. Que a oração ela vai fazer com que você assimile os fluidos com os espíritos bons. E a gente lembra da Gênesis, capítulo 14, quando Kardec fala sobre fluidos. Lá traz isso para a gente, né? O que é o fluido? O fluido ele é neutro. Quem vai dar propriedade ao fluido é o espírito que dele se apropria, da forma como ele pensa, da forma como ele age. Então, se eu quero bons espíritos ao meu lado para me ajudar nessa missão de entender melhor a lei de Deus, de praticar melhor a lei de Deus, eu preciso melhorar o meu pensamento, pegar carona no Leon Denis, melhorar o meu sentimento, porque ao meu lado, o que eu vou trazer para o meu lado? Bons espíritos, porque eu estou vibrando na mesma faixa. Aí eu vou ter uma assimilação fluídica. É aquilo que o Kardec fala lá no Livro dos Espíritos, quando a gente fala de simpatia, né? A gente fala assim, mas simpatia é só espírito. Bom, não necessariamente. Vai depender do que eu gosto. Espíritos simpáticos a mim são espíritos que têm os mesmos pensamentos e sentimentos que o meu. Se eu sou uma pessoa que vibro no mal, que quero o mal, os espíritos simpáticos vão ser dos mesmos sentimentos. Se eu sou uma pessoa que busco bem, quero bem, os espíritos simpáticos vão ser ali do mesmo sentimento. Então, esses espíritos simpáticos, quem dá o teor? Eu, o espírito imortal. Cada um de nós é que dá o teor das companhias espirituais que nós queremos para a gente. Tanto que aqui no Evangelho, nessa parte mesmo, ele vai continuar falando, né? O Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime. A moral evangélica cristã que deve renovar o mundo, aproximar os homens e tornar cristãos, tornar irmãos. Hoje em dia a gente fala muito de empatia, né? A gente fala essa palavra, empatia, ser empático. Mas Jesus já falou de empatia. Quando Jesus fala pra gente, né? Se coloca no lugar do outro, faça ao outro aquilo que você queria que o outro te fizesse, isso é ser empático. Ou seja, é você sair de você e olhar para uma outra pessoa. Então, é isso que ele está falando aqui. Jesus foi lá o Espírito que trouxe isso para a gente. Mas antes de Jesus, a gente tinha espíritos assim também. Quando a gente vai estudar sobre a vida de Sócrates, de Platão,
espíritos também que tinham esse poder de ajudar, né? Sócrates era um professor, veio muito nessa linha da educação, ajudou muitos jovens da época, mas foi condenado. Por quê? Por converter, entre aspas, o crime dele, né? Que na época colocaram, era que ele tinha colocado ideias inovadoras na cabeça dos jovens. Isso não era bom, né? Até porque as pessoas não querem perder o poder. Mas Sócrates, ele já trabalhava com essa ideia do amor, que Jesus vai falar um tempo depois. Isso é para a gente perceber, como eu falei anteriormente, que de tempos em tempos nós sempre vamos ter espíritos mais elevados que nós para nos trazer, para nos colocar no prumo, para mostrar para a gente, olha, preste atenção, o caminho é esse aqui. Não adianta você dar volta. Se você der volta, você vai sentir o quê? A dor. Aí vamos lembrar lá de Emmanuel, lá no Consolador, quando ele, tipo, né, ele vai, Emmanuel responde, a dor, percebe a dor. Aí o Emmanuel responder, que a dor é que nos coloca no prumo. A dor é que a gente caminhe novamente no trilho. Porque às vezes a gente quer não, quer sair, quer fazer as coisas, mas não adianta. Porque a lei de Deus, ela é correta. E é a gente seguindo a lei de Deus que a gente vai ser feliz. Tem até uma questão lá no Livro dos Espíritos que fala sobre isso. Fala, né? Quando Kardec vai perguntar se a lei divina ou a lei natural é a mesma situação, Deus e os Espíritos respondem. A lei divina, a lei natural é a mesma coisa. E o homem está feliz quando dela se afasta. Aí vamos lembrar da parábola do filho pródigo. Quem é aquele filho pródigo? A gente. A gente acha que eu vou viver o mundo, vou fazer as coisas. Não quero mais isso, sabe? Você tem livre-arbítrio, é o que a gente aprende na doutrina. O que é o livre-arbítrio? É a capacidade de escolher. Mas, ao mesmo tempo que eu tenho a capacidade de escolher, eu tenho que ter maturidade suficiente para entender que tudo que eu escolho, eu vou ter que escolher para a escolha. A cada ação tem uma reação. Só que a gente às vezes esquece isso, né? A gente só quer, não, porque eu tenho que escolher, eu tenho que escolher, eu tenho livre-arbítrio. A gente só se prende nessa parte, mas a gente esquece das escolhas perante o nosso livre-arbítrio. E isso é muito interessante, porque o que era o filho pródigo? É aquele que estava lá junto com o pai. Só que chega um determinado momento que ele fala, não quero mais para minha vida. E ele, eu quero viver a vida. E ele vai. Porque Deus dá essa oportunidade para a gente. Você vai vendo, não quero escolher ainda o caminho do bem, ok. Só que uma hora você vai ter que escolher. Então, seja pela dor, uma hora você vai ter um movimento que vai te colocar no prumo. Isso a gente já sabe. E esse filho foi, ele foi. E aí, o que ele percebe naquela parábola? Chega um determinado momento que até comida de porco ele tem que comer. E o que ele começa a perceber? Na casa do meu pai, eu vivia muito melhor do que agora. Não é o que acontece com a gente? Às vezes a gente briga, bate pé, parece ser criança de 3 anos. Briga, bate o pé, faz aquilo. Não, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo outro, porque eu estou cansado. Não quero mais viver assim. Aí você vai. Só que chega um determinado momento, o que a gente percebe? Caramba, estou fazendo tudo errado. O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha encarnação? Isso aqui não está sendo bom para mim. Eu preciso voltar. É igual o filho pródigo, ele volta. E o pai estava lá esperando ele. É assim Deus com a gente. Deus está esperando a gente, né? Jesus, o nosso irmão mais velho, ele veio aqui, se deixou passar por todas as situações para mostrar para a gente, olha, seguir Deus não é fácil, vocês vão ter lutas, principalmente porque vocês têm débitos anteriores, expiações anteriores para resolver. Nem todo mundo está na mesma vibração. É isso que Jesus estava dizendo para a gente. Mas vale a pena. Vale a pena por quê? Porque nós não somos o corpo. Esse corpo, a gente tem que agradecer muito todo dia esse corpo. A gente tem que cuidar bem do nosso corpo. Tem até no Evangelho também, né? Cuidar do corpo, cuidar do espírito. Então, a gente precisa cuidar do nosso corpo,
fazer uma boa alimentação, tudo direitinho, né, os nossos pensamentos, porque, como eu falei também, né, os nossos pensamentos influenciam também na saúde do nosso corpo físico, tudo isso certinho. Mas sabendo que uma hora isso vai ficar. Porque nós somos o quê? Nós somos espíritos. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. É estar no mundo, como fala Paulo de Tarso. É estar no mundo sem ser do mundo. É viver a vida na matéria, porque ela precisa ser vivida. Até porque é aqui nesse momento que a gente vai, né, aparando as nossas arestas, crescendo espiritualmente, é uns com os outros, entre aspas, no embate da vida, que a gente vai crescendo. Mas sabendo que uma hora isso aqui vai ficar. Uns vão desencarnar mais jovens, outros vão bem crianças, outros são mais velhos, enfim. Depende da idade que a gente desencarna, uma hora nós vamos. Ninguém vai virar semente, isso a gente já sabe. E por isso que a gente tem que estar aqui agora, aproveitando a nossa encarnação, fazendo amigos, que os amigos nos sustentam, nos ajudam, tanto amigos de âmbito encarnado e os desencarnados, que nos ajudam a passar pelas nossas dores, pelas nossas aflições, que todos nós temos, e estudar a doutrina espírita para estar cada vez mais ali firme na lei de Deus, porque isso nos dá muita força também. Porque quando a gente está passando pelos nossos desafios, eu falo desafio porque Antônio de Aquino puxa a nossa orelha em relação a isso. Ele fala para a gente não falar que é problema, ele fala para a gente falar desafio. Até porque quando a gente fala que é um problema, traz uma carga negativa, um peso. Aí ele fala desafio. Porque o que é um desafio? Desafio é algo que você tem que transpor, né? Que você vai ter que vencer, mas te dá uma esperança, um obstáculo, ok, mas que você tem que transpor. Então ele fala isso, né? Nos nossos desafios, quando nós temos amigos, é isso que nos sustenta. Porque assim, não dá para a gente ver sozinho, não dá para a gente ver isolado, a gente precisa uns dos outros. E a gente precisa saber respeitar as pessoas, como Jesus está falando aqui, nessa parte que a gente está falando aqui também. Então, além de isso, respeitar as pessoas também, saber se respeitar. Tudo isso é englobado na lei de Deus. Só que às vezes a gente, como eu falei anteriormente, a gente é rebelde. Então, eu não aceito isso. Ou então, não, eu não. Para que eu vou querer me dar bem com fulano? Deixa fulano para lá. Só que a gente esquece, né, que não é assim. Por mais que a pessoa às vezes seja confusa, que as situações são confusas, pelo menos, porque assim, tem pessoas também que às vezes não querem falar com a gente, que às vezes são confusas mesmo, mas nós temos que fazer a nossa parte. Ora pelo companheiro, né? Pede que o companheiro fique bem, porque a gente precisa desatar esses nós. É isso que a gente pensar. Desatar por quê? Que faz com que a gente fique preso aqui na Terra, no aqui e no agora. E a gente preso aqui na Terra dificulta muito o nosso alçar de voos. Porque nós estamos aqui com o objetivo da gente sair daqui melhor. E a gente pode fazer, mas vai depender muito das nossas escolhas. Vai depender daquilo, né? O que eu quero para a minha vida, mas para a minha vida real. Não para a minha vida de agora somente, não. O que eu quero para a minha vida de espírito imortal? Eu quero continuar sentindo dor? Se eu quiser continuar sentindo dor, eu me afasto da lei. Não, não quero mais sentir dor. Eu quero ser feliz. Porque assim, abrindo parênteses, né? A felicidade todos nós vamos ter. Todos nós, né? Se existe fatalidade, como fala lá no livro dos Espíritos, se existe fatalidade, a fatalidade é que todos nós seremos felizes. Isso é fatal. Só que, para uns, essa felicidade ela vai vir muito mais rápido. Para outros, vai vir a duras penas. Por quê? Porque o espírito está ali tentando, de todas as formas, não aceitar que existe um poder muito maior do que o seu, que existe um ser espiritual que nos criou, criou esse planeta que nós habitamos, criou a tudo que nós vemos. Então, existem espíritos ainda muito orgulhosos que não querem prestar atenção nisso. Mas a gente já tem que começar a prestar atenção e entender que tudo que Deus
dá para a gente é o melhor para o nosso crescimento. Mesmo aquelas situações que às vezes a gente não aceita em determinado momento, não aceita não, a gente não entende, né? Porque a gente agora já até aceita, mas a gente às vezes não entende situações. Por que isso aconteceu? E aí lá na frente, poxa, mas se isso não tivesse acontecido, eu não estaria nessa experiência agora, eu não teria vivenciado isso. Isso é para a gente ter mais confiança. Os espíritos, a todo momento falam isso para a gente ter confiança, confiança em Deus, confiança em Jesus, confiança nos nossos guias. Tem até aquele ditado, né, que as pessoas mais antigas falavam muito, não cai um fio de cabelo sem que Deus não saiba. E é verdade. Deus sabe, conhece todos nós, né? Sabe os nossos nomes. Ele nos criou. Esse ser espiritual nos criou. E nos deu a oportunidade diariamente para a gente ser feliz. Fernanda, mas nesse momento que a gente está agora, de provas e expiações, é impossível a gente ser totalmente feliz. Ok, tá certo. É impossível a gente ser totalmente feliz, até porque a dor dos outros vai ressoar em nós. E tem que ressoar em nós. Porque se a gente vê um irmão de caminhada sentindo dor e a gente não sente nada, a gente precisa rever os nossos conceitos. Então, por isso que não tem como a gente ser totalmente feliz. Porque por mais que a minha vida esteja tudo bem, graças a Deus, obrigada, eu vou acabar sentindo a dor de alguém. Eu vou ver um noticiário na televisão que vai me chocar. Eu vou passar pela vida, eu vou andar pelas ruas, ver as pessoas em situações de rua, que vai me chocar, vai chegar comigo. E tem que ser assim. Que isso exercite a nossa compaixão, a nossa vontade de ajudar, né? A nossa vontade de ajudar. Então, isso é natural. Agora, nós podemos vivenciar momentos de felicidade. Como é que a gente vivencia esses momentos de felicidade? A partir do momento que a gente, né, começa a perceber o que é felicidade para a nossa condição atual agora. Né? A felicidade é a gente, muitas das vezes, poder tomar um banho, poder beber uma água, né? Comer um pedaço de pão, tomar um café. Isso é felicidade. Né? Quantas pessoas não podem tomar banho sozinhos, não podem nem tomar banho, não podem beber água? Quantas pessoas não têm que comer? Então, quando a gente começa, né, a raciocinar sobre a vida, sobre Jesus, sobre essas leis, a gente começa a entender que a felicidade é nós, graças a Deus, podemos fazer essas coisas que não são pequenas. São pequenas coisas, tem muitas pessoas que não podem fazer isso. Então, a gente vai valorizar, realmente tem que ser valorizado. Uma boa conversa, um trabalho no bem. Então, tem até os espíritos que falam aqui no Evangelho, né, que os momentos de trabalho no bem, a gente consegue aspirar à felicidade nesses momentos de trabalho no bem. Então, isso vai ajudando também. Que consegue aspirar um pouco à felicidade dos espíritos puros, o trabalho no bem. Porque o trabalho no bem, ele faz com que a gente fique ali encapsulado na vibração de amor, de espíritos superiores ali trabalhando com a gente. Então, a gente acaba sentindo isso. Tanto é que é um momento de felicidade, que acaba o trabalho, você vai para casa, você fica 1, 2, 3 semanas falando sobre aquele trabalho, contando para as pessoas que não foram o que aconteceu. Então, isso são momentos de felicidade. Quando a gente começa a enxergar a nossa vida, como deve ser enxergada, a gente presta atenção na felicidade. Que a felicidade não é a casa, né? Claro, a gente pode ter as materiais, não estou falando não. Mas não ficar naquilo, né? Não, eu só vou ser feliz quando eu tiver o emprego tal. Eu só vou ser feliz quando eu tiver o carro tal. Porque acontece e a gente não é feliz. A felicidade, ela não está no exterior, ela está no interior. É a nossa forma de ver a vida. Tanto é que a gente consegue ter isso. Tem pessoas que são riquíssimas e têm problemas de psicossomáticas grandes, pessoas que têm problemas com elas mesmas e que não são felizes.
Enquanto pessoas que você olha assim, nossa, uma pessoa não tem nada, né? O que a gente julga não ser nada, né? Porque isso é muito o nosso olhar. E aquela pessoa está sempre feliz, aquela pessoa está sempre alegre, está sempre brincando. Por quê? Porque ela consegue entender o que é felicidade. Que não é obter as coisas materiais, mas é o ser. É como ela está vivendo a vida. É a forma como que ela está encarando a vida. Porque a forma como eu encaro a minha vida, as situações pelo qual eu tenho que passar, ou eu posso transformar a minha vida numa vida infeliz, ou eu posso transformar a minha vida feliz. Porque, como eu falei anteriormente das dores, né? As dores, elas são necessárias até para criar resistência espiritual na gente. Porque pensa no espírito como Francisco de Assis, como pensa nesses espíritos. As dores que existiram antes de estarem nesses personagens, né? Porque cada encarnação é uma personificação diferente. O espírito é o mesmo, mas nomes, corpos diferentes. Antes de serem essas personalidades, eles foram outras. E nessas outras, eles foram adquirindo essa força, essa coragem, para quando eles chegassem nessa personalidade, eles pudessem dizer para a gente, olha só, a vida não é um mar de rosas, mas a forma como você encara a vida, ela pode se tornar. Não é você fugindo dos desafios, não é nada disso. É você encarando desafios de frente, é você tendo fé, que aquele desafio está ali, não é para te derrubar. Deus não deixa a gente passar pela dor porque ele quer nos punir, quer castigo. Óbvio que não existe castigo. Existe reencarnação, existe planejamento reencarnatório. Vamos lembrar lá do Livro dos Espíritos, né, da 258, Escolha das Provas. Nós escolhemos, nós escolhemos. Porque quando a gente está lá do outro lado da vida, o que a gente quer quando a gente senta com o nosso guia espiritual? Eu quero evoluir, eu quero crescer. E aí vem a ficha reencarnatória. Olha, mas você fez isso, aquilo outro. Aí eu falo, não, mas eu quero vencer isso. Aí eu programo a situação. Então, não é a punição de Deus. Deus nos dá a oportunidade de passar por essas situações para que a gente evolua. E, como eu falei anteriormente, para que nós consigamos ter a chamada resistência espiritual. Que aí, quando a gente adquire resistência espiritual, passa pelo que tiver que passar, a gente vai estar ali, ó, unido à lei de Deus. A gente não vai mais blasfemar, a gente não vai mais ficar irritado, nada disso mais. Porque a gente já vai ter entendido realmente o propósito da vida. A gente realmente já vai ter entendido a lei de Deus. E vamos estar assim, ó, unidos à lei de Deus. Porque já estamos totalmente naquela resistência espiritual. Já estamos ali na certeza de que Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus nos ama. Então é isso que a gente precisa deixar florar dentro da gente. Esse amor de Deus. Que Deus nos ama, Ele ama todos nós. Desde aqueles irmãos que ainda estão infelizes no caminho não evangelizado, que ele existe, né? Esse não evangelizado. Todos nós somos por Deus. Então, Deus não criaria espíritos para ficar eternamente no mal, é porque eles estão, infelizmente, desviados desta lei. Mas um dia eles vão conscientizar. Se conscientizando, existe um caminho, que é o caminho da lei de Deus, que é esse caminho que a gente vai ser feliz, eles vão, ó, voltar à lei de Deus. Fazer esse caminho que nós estamos fazendo agora, que a gente já se conscientizou. Então, desde esses espíritos não evangelizados ainda, até nós, até os mais evoluídos, todos nós fomos criados para sermos felizes. E a lei de Deus, ela quer, a lei de Deus, Deus quer que nós sejamos felizes. É isso que a gente precisa prestar atenção. É a felicidade. E essa felicidade, ela está nas nossas mãos. Como eu falei, a gente não tem momentos totalmente de felicidades agora. Mas a gente pode sim deixar a nossa encarnação mais leve. Ah, Fernando, o desafio vai sumir? Óbvio que não. Porque é ali o meu cadinho que eu preciso vencer. Mas o meu desafio pode ficar mais leve. Da forma que a gente tem que pensar.
É isso que as pessoas entender. Então, ele fala até aqui, ó. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorrem e que elas eram percursoras. Ou seja, já está chegando esse momento. A gente consegue perceber hoje o quanto a sociedade está se transformando. Ah, mas Fernanda, tem muita coisa ruim ainda acontecendo, muitas situações. Sim, tem. Claro que vai ter. A gente está no processo de arrumar a casa, né? A gente sempre costuma dizer isso, com o embasamento dos estudos da doutrina. Nós desarrumamos a casa. Então, agora nós estamos tendo a oportunidade de estarmos aqui arrumando essa casa. Mas as coisas estão melhores. Se a gente for pegar em questão de legislação, não precisa nem em outros séculos, não, tá? Pega o próprio século mesmo, o século passado que a gente está aqui, século XX, século XXI. Se a gente for pegar a lei 60 anos atrás, 40 anos atrás, 30 anos atrás, são leis totalmente diferentes de hoje em dia. Porque, como ele está falando aqui, ó, as ideias morais estão crescendo na sociedade. Tem muita gente fazendo bem, sim, mas é porque os nossos jornais, eles são sensacionalistas. Então, vendem ainda a imagem de que as coisas estão ruins, de que o mundo está... Não está, gente, não está. Existe muita gente fazendo trabalho bem, existem muitas ONGs trabalhando para dar um pouco de dignidade a pessoas que, infelizmente, muitas das vezes perderam a sua dignidade. Seja através por conta de questões de drogas, ou por viver em situações de rua, ou mulheres que passaram por situações de grande vulnerabilidade social. Existem muitas ONGs trabalhando, muitas pessoas, para ajudar essas pessoas. A gente tem um pouquinho dessa ideia no final do ano. Quando a gente pega lá o noticiário, né, que as grandes mídias estão apresentando, somente naquele período de 24, 25, você vê um monte de trabalho. E aí uma pergunta que eu deixo para vocês, né, para vocês pensarem ou responderem mentalmente sobre essa questão. Esses trabalhos só acontecem nessa fase? Claro que não. Estão acontecendo durante todo o ano. Todo ano tem gente fazendo um trabalho no bem. Se a gente fosse agora, hoje, pudesse entrevistar, né, mais de 100 pessoas, a gente ia ver que daquele quantitativo ali, pelo menos 50% daquelas pessoas fizeram algo bom hoje, fizeram uma generosidade para alguém. Então, como a gente às vezes tem dúvidas de que o mundo está se transformando, é isso que ele fala aqui, que as ideias morais elas vão avançar cada vez mais. Tudo que foi criado por Deus vai permanecer. O que não é criado por Deus vai se desmoronar. Então, por isso que a lei de Deus, ela cada vez mais vai se manter firme no planeta. Cada vez mais vai haver mais espíritos aderindo a essa lei. Cada vez mais os espíritos vão estar junto a essa lei. Por quê? Porque ela é eterna. Como eu falei, Deus, ele é amor, ele é paz. É até bom quando a gente fala de Deus, quando a gente fala de Jesus, a gente sente a vibração desse ser espiritual e desse espírito amigo que é Jesus. A gente sente a vibração desses espíritos. Por quê? Porque é um ser e é um espírito de luz. É isso que a gente precisa estar sempre em conexão. Então, faz uma prece. Não estou me sentindo bem hoje, minha vibração não está boa, meu pensamento não está bom, como eu falei anteriormente. Faz uma prece. Pede, busca, vê uma palestra. A gente tem recurso na internet. A internet é um recurso bom que nós temos. A gente pode estar em lugares diferentes, ambientes diferentes, horários diferentes, do outro lado do mundo. E tem acesso a questões doutrinárias, tem acesso a estudos elevados. Basta a gente procurar. Aí, lembrar novamente de Leon Denis, no mesmo livro, Problema de Ser e do Destino, quando ele fala desta vontade. O que Leon Denis fala? A vontade é a maior potência da alma. Então, a gente precisa acionar essa vontade. Para o quê? Para buscar sempre o bem, buscar sempre o belo. Não é ficar olhando as coisas que estão acontecendo que não são legais
e fala assim, não, não, tem jeito sim, tudo tem jeito. Deus está deixando essas situações todas acontecerem para o quê? Para nos motivar a sermos melhores. Não é porque não, Deus criou tudo. Ele é o governador de tudo, de todos os planetas. Jesus é o governador da Terra. Nós temos lá, né, caminho da luz, todo aquele progresso. E aí, processo que os espíritos puros fizeram, então, cada molécula, cada átomo, cada coisa em seu lugar para criar esse planeta tão lindo que a gente está. Não é que a gente pode achar que a gente está solto. Ninguém está solto, não. Ninguém está solto. A espiritualidade está com a gente. Fora os nossos guias espirituais, né, que estão diretamente com a gente, que vieram com essa missão na encarnação de nos tutelar, de nos mostrar o caminho certo, de fazer com que a gente cresça espiritualmente. É isso que a gente tem que pensar. Então, assim, nós temos uma das coisas que a gente sempre tem que colocar na nossa cabeça. Nós estamos na nossa melhor encarnação. Ah, Fernanda, mas tem tanta coisa acontecendo. Sim, mas estamos na melhor. Por quê? Porque nós temos entendimento. É só a gente pegar esses livros, ler, reler, quantas vezes forem necessárias e se esforçar para praticar. Nós temos casas espíritas sérias, comprometidas com o Evangelho do Cristo, que nos orientam, que nos colocam no prumo. Vai para a casa espírita, procura um trabalho no bem, procura um curso para fazer. Então, nós estamos nas nossas melhores encarnações, sim, porque nós temos toda essa orientação. O mundo está na transição? Tá. Muitas coisas estão acontecendo? Estão. Mas esse cabedal de estudos, de trabalho, de fortalecimento que nós temos, nos ajudam muito. Nos ajudam ao quê? A fazer boas escolhas. A fazer com que a gente pense, repense sobre as situações do nosso dia a dia. E quando a gente cai, o que a gente percebe? Não podia ficar assim. Então, eu tenho que voltar ao meu caminho. Eu preciso crescer espiritualmente. Eu preciso voltar às situações. É isso que a gente tem que pensar. É isso que a gente precisa entender, né? Deus está com a gente, a espiritualidade está com a gente. Então, assim, ninguém está solto, ninguém, de maneira nenhuma, a gente nunca tem que pensar nisso. Quando a gente pensar que a gente está sozinho, vamos lembrar do professor Eurípides Barçanufo. Ele tem uma frase que ele fala: invisibilidade não significa ausência. Nós nunca estamos sozinhos. Nunca, 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 nunca deve passar na nossa cabeça. Por maior dor que a gente esteja sentindo, essa dor vai passar. Tudo passa. Não foi o que Maria de Nazaré disse para o Chico? Tudo passa. Tudo vai passar. E a vida ela é feita de ciclos. Tem hora que vai estar tudo mais tranquilo, tem hora que vai vir a tempestade. Eu acho essa passagem, né, falar em tempestade, eu acho essa passagem belíssima, que é uma passagem da Bíblia, que é a tempestade acalmada. Ali você vê Pedro, Pedro parece muito com a gente. Você tem Pedro ali, Pedro totalmente nervoso, desesperado com aquela tempestade. Meu Deus, a gente vai morrer aqui, o que vai acontecer? Aquele nervoso todo. E ele vai, Jesus, um espírito puro, já totalmente ali em ligação com Deus, com a lei de Deus, não tinha mais esses rompantes de desequilíbrio como nós temos. Jesus foi Pedro. Mestre, vai virar o senhor está vendo? O que é essa tempestade? É as nossas vidas. São os ciclos que a gente passa. E a gente aparece com Pedro. Mas uma coisa que eu sempre trago essa passagem, que Pedro parece muito com a gente, que eu gosto de pontuar nisso, a gente já tem referência com as situações que acontecem, mas a gente já tem um referencial que é Jesus. Então, mesmo nervoso, mesmo os rompantes que nós temos, a gente busca esse referencial que é Jesus. Assim como Pedro foi lá e buscou. Aí Jesus vai e acalma aquela tempestade. É igual a gente acalmou. Aí a gente ora. Não, mestre, eu quero isso pra gente. Não, vocês vão conseguir. E a gente está indo a duras penas. E nós vamos. O que acontece? Chega um determinado momento que bate a dúvida na gente.
Assim como bateu no Pedro. E aí, o que aconteceu com Pedro? Ele afunda. É o que acontece com a gente também. Quando a gente fica, e agora? O que vai acontecer? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Ah, pronto. Mas, ao mesmo tempo, repito, nós temos o referencial. O que nós fazemos? Jesus me ajuda, como Pedro fez. E aí, Jesus segura na mão do Pedro, levanta ele, como ele faz diariamente com a gente. Não é só na mão de Pedro que ele pega, não. Ele pega nas nossas mãos também. E o que ele fala para Pedro? Homem de pouca fé. Até quando estarei com você? É a mesma coisa com a gente. A fé, como Emmanuel fala para Chico, nesse mesmo livro que eu falei anteriormente, O Consolador, a fé ela é uma construção. É do dia a dia. É a nossa construção. A gente vai caindo e a gente levanta. A gente cai, a gente levanta. Até que vai chegar um momento que a gente vai parar de cair. A gente só vai ficar em pé. Independente do que acontecer, a gente vai estar lá o tempo todo em pé, com a fé já construída na certeza de que a gente está sendo amparado e sustentado pelos amigos espirituais. É só a gente lembrar de Dr. Bezerra de Menezes. Eu estou trazendo esses espíritos para a gente poder prestar atenção da construção da fé que eles tinham e na fé, na própria lei de Deus. O Dr. Bezerra de Menezes tem um caso que é contado que a filha dele estava muito doente. Estava com uma febre enorme. E ele vai, faz procedimentos, a filha e tal, e ele vai dele. E é uma outra criança está precisando dos cuidados dele. E aí abraça a filha, né, com a esposa e fala: Jesus agora vai tomar conta de você. Agora eu preciso atender a outro irmão de caminhada. Olha a fé. É essa fé. Deixou a filha, fez cuidar da sua filha e foi atender a uma outra criança. Porque esses espíritos já não olham somente a família deles como família, já conseguem prestar atenção que a família é todos, é a família universal. É para isso que a gente está estudando, para a gente aprender que eu tenho que ser, eu só vou ser feliz quando eu fizer o outro feliz. Não adianta querer ser feliz dando carteirada, dando um golpe no outro, puxando tapete, você ter uma falsa ilusão de felicidade. Eu posso até conseguir o que eu quero, mas eu tenho uma falsa ilusão, que cedo ou tarde aquilo vai te mornar. E eu vou ter que dar conta daquela situação. Ninguém é feliz fazendo mal. Ninguém é feliz maltratando ninguém. São falsas felicidades. Porque nós só somos felizes quando nós estamos junto com Jesus, quando nós estamos seguindo a lei de Deus. Aí que a gente é feliz. Sim que a gente é feliz. Porque quando tem lá no 919, aquela questão que Santo Agostinho responde, né, no Livro dos Espíritos, Santo Agostinho fala, fazer aquele retrospecto, deitar a cabeça no travesseiro depois do dia, perceber, alguém tem alguma coisa contra mim, uma queixa contra mim. Quando a gente pode fazer esse retrospecto e ter a certeza que não tem nenhum olhar reprovador, realmente a gente está no grande crescimento espiritual. É isso que Santo Agostinho fala para a gente. E a gente tem que ter coragem para fazer esse retrospecto no nosso dia a dia. E ter coragem também de perceber, hoje eu não agi legal, hoje eu não fiz bem. Por causa disso eu vou me martirizar? Não. Eu vou orar, pedir a Deus força, ou me ajude, para que eu consiga modificar essa situação com essa pessoa. Para que eu consiga ter um novo tipo de relacionamento com essa pessoa. Para que eu possa me retratar. E se for uma pessoa que não fez mais, o egoísmo de agir, sinta situações, minhas flores me dão bem, mas que essa pessoa possa também. Só isso, essas coisas que a gente tem que pensar, esses cuidados que a gente tem que ter na nossa vida, no nosso dia a dia, para que nós possamos cada vez mais estarmos felizes. Ainda tem tempo? Já estou terminando. Ah, tá. Faltam quantos minutos? 1 minuto. Ah, tá. Então tá. Então, quero agradecer mais uma vez a vocês.
pelo amparo, pela sustentação, pedir muitos agradecimentos, né, São Francisco de Assis, que é o patrono da casa de vocês, né? Que Jesus nos abençoe muito, que a gente tenha muita força no nosso dia a dia, coragem no nosso dia a dia, para que a gente siga a lei, siga Deus, siga Jesus, que vai valer a pena, né? Por maior desafio que a gente encontra na nossa frente. A gente pode estar naquele túnel, que é aquele túnel todo escuro, mas no final do túnel é sempre uma luz. Essa luz é Jesus, nos direcionando, nos amparando e nos sustentando. Então, que Jesus nos abençoe, que São Francisco de Assis nos dê muita força, muita coragem, e que a gente tenha muito ânimo para seguir sempre com esses amigos espirituais, porque vai valer a pena. Quando a gente fechar os nossos olhos e acordar no plano espiritual, vai valer a pena. E aí a gente vai ter mais trabalho para fazer, mais a gente que nós temos nos nossos caminhados. Jesus nos abençoe. Tem microfone, Rose. Muito obrigado, minha amiga, pelas suas palavras, pelas suas reflexões. Todos nós possamos aproveitar esses momentos, né, para realmente repensarmos a nossa trajetória. E aquela questão 919A do Livro dos Espíritos é fundamental, né, que todo dia a gente possa ter a oportunidade de fazer uma reflexão dos nossos atos, dos nossos pensamentos, para nos renovarmos e melhorarmos cada vez mais. Levo o nosso abraço aos irmãos do Centro Espírita Clarence, fica ali na Penha Circular, não é isso? Isso, na Penha Circular. Leve os nossos amigos ali ao grupo do Centro Espírita Clarence e que Francisco de Assis os envolva com muito amor, porque o nosso irmão Francisco realmente é o irmão amor. Tá bom? Ó, um beijo. Muito obrigado, Fernanda. Muito obrigado mesmo. Então, meus irmãos, nós estamos encerrando o nosso estudo da noite de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade dessa reflexão. Eu vou pedir à nossa irmã Ideína. Ideína, por favor, você pode ligar seu microfone e fazer a nossa prece de agradecimento? Faço sim. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, Pai da vida, em agradecimento por estarmos reunidos na casa de Francisco de Assis, com o amparo dos amigos de luz, o nosso querido amigo Jesus Gonçalves, que possamos ser dignos desses irmãos que nos acompanham, que nos fortalecem, e muito agradecida por tudo que hoje ouvimos, que aprendemos, que a sua luz se faça, Senhor, que esteja a paz no coração de cada um, e obrigada por tudo, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Ó, meus irmãos, ó, um beijo para todos. Amanhã estaremos de Obrigada, volta. Fernanda. Que bom vê-la novamente. Grande beijo. Boa noite. Estaremos de Obrigada. volta amanhã às Noite, 16 queridos. Boa horas. noite. Para os nossos Isso aí. estudos do Qualidade da Prática Mediúnica e do livro Obsessão e Desobsessão, Sueli Caldas Schubert. Tchau, gente. Tchau, Fernanda. Tchau, boa noite. Até amanhã. Tchau, boa noite a Obrigada, todos. Fernanda. Boa noite a todos. Boa noite a Gratidão. todos. Fiquem Gratidão, bem. Senhor nos Fernanda. Muito abençoe. obrigada. Tchau. Tchau. Vou desligar aqui para todos, tá? Gratidão.